E aí galera, Davi na voz. Hoje eu estou trazendo outra recomendação bem da hora. Prota reencarnou em um Isekai, junto da sua katana que virou uma bela waifu. Galera, eu criei um canal de animes, onde eu vou estar fazendo resumos e recomendações, e o vídeo inteiro vai ser com minha voz. Então se vocês gostam desse tipo de tema, se inscreva-se no meu novo canal e deixa seu like. Mas se vocês não gostam, vocês não precisam se inscrever. Eu vou continuar recomendando mangás nesse canal. Mas se vocês quiserem me ajudar, compartilhem o meu canal de anime para seus amigos que gostam desse tipo de tema. Hoje eu também postei um novo vídeo no meu canal de animes. Lembrando, se vocês gostarem do vídeo, deixa o like e inscreva-se no canal. E se esse vídeo bater 2.000 likes, eu faço uma parte 2 dessa obra. A história se inicia mostrando uma espada, dizendo que existe há quase 700 anos, mas ela nunca conheceu nenhum homem tão interessante quanto o protagonista. Ela também nunca teve uma experiência tão interessante como essa, onde ela ganhou uma forma humana. Assim o tempo volta um pouco, e mostra o prota acordando em um lugar estranho, e olhando ao seu redor. Ele percebeu que esse era um mundo adequado para ele que o ser misterioso tinha falado. Ao mesmo tempo ele ouviu uma voz falando na sua cabeça, e enquanto ficava confuso com a situação, a voz disse para ele olhar para baixo na sua cintura, e ao fazer isso, ele percebeu que a voz vinha da katana, e como ele era um amante de espadas, ele ficou muito feliz. Assim o prota explica que depois da sua morte, ele se encontrou com um ser misterioso, que queria usar as memórias do seu espírito, para enviar ele para um Isekai, mas antes de reencarnar, o ser misterioso disse que o prota só poderia levar uma das coisas que ele possa segurar nas suas mãos. Então ele escolheu as suas preciosas katanas, e uma dessas espadas se chamava Otaromaru, e ouvindo o nome dela, o prota descobriu que a katana que ele balançava durante 3 anos, era um famoso tesouro nacional, que foi criada no período Nambokusho, e foi perdida na Guerra do Pacífico, e diferente da Otaromaru, a outra espada não tinha aprendido a falar ainda, já que ela é bem jovem, e como ela não tinha um nome, o prota nomeou ela de Sakura. Assim, depois de passar uma hora procurando uma cidade, a katana disse que ouviu alguém gritando, e ao dizer isso para seu mestre, o corpo do prota começou a se mover sozinho, e como a gravidade desse planeta era muito menor do que a da Terra, sua velocidade estava muito mais rápido do que antigamente. Assim, ao chegar no local, o protagonista viu vários bandidos cercando uma garota, e o motivo deles não ter feito nada com ela ainda era porque eles tinham medo dessa garota, já que ela é uma sacerdotisa, e desviando seu olhar deles, ele olhou para dentro da carruagem, e viu uma cena que fez sua raiva atingir o nível máximo, mas seguindo o conselho da katana, ele reprimiu sua raiva, e matou o figurante que estava dentro da carruagem em silêncio, e mesmo tirando a vida do seu inimigo, o batimento cardíaco do nosso prota não teve nenhuma mudança, e aproveitando que os bandidos ainda não tinham visto ele, o prota cortou a cabeça de um deles, e usando sua habilidade com a espada, e também seguindo as instruções da Otaromaru, ele massacrou todos os outros bandidos. Assim é explicado que no momento da morte do prota na sua primeira vida, ele matou 2 ladrões sem hesitar, e o motivo da sua frieza para tirar a vida de um ser vivo é algo que estava em seu coração desde que ele era bem pequeno. Ele tinha um julgamento excessivamente cruel para uma criança tão pequena. Para ele, os indivíduos que fazem mal são apenas coisas, e não pessoas. Então, ao receber a permissão da garota, ele não hesitou em matar o chefe dos bandidos. Desse jeito, depois dele pegar as armas dos ladrões, conforme o conselho da mina, ela se apresentou dizendo que seu nome era Sistina, e agradeceu ele por ter salvado ela. É claro, o prota ficou viajando no deslumbrante par de montanhas dela. Depois a Sistina começou a ensinar muitas coisas sobre esse Isekai, tipo mostrando como funcionava o sistema, e também explicou que ela poderia derrotar aqueles bandidos, mas sua habilidade só permite ela de usar sua força por meio do contrato dela com sua mestra, mas como ela estava sem um mestre, ela não podia usar sua força para salvar aquelas pessoas, porque se uma sacerdotisa violar essa lei, ela perderá todo o seu poder.
Depois de terminar de analisar seus tatus, o Prota percebeu que sua classe era especialista em armas, e a Orochimaru era uma espada de nível S, e uma das várias habilidades da Orochimaru era ressuscitar, e usando esse poder, o Prota fez sua katana Orochimaru ganhar um corpo de uma bela mulher. Então, sem perder tempo, naquela mesma noite o Prota pegou sua própria espada. Enquanto a Sistina ouvia tudo, mano, já tem um mangá onde a casa do Prota vira uma bela 10/10, e ele pega ela. Agora também tem um mangá onde a espada do Prota vira uma bela waifu, e ele também pega ela. Esses japás estão transformando qualquer coisa em waifu. Manos e manas, obrigado por ver o vídeo até o final. Eu vou ficando por aqui, falou!